quem quer viver o novo de Deus precisa romper com o velho homem. Irmãos, a gente não consegue viver o novo. Você que está em Cristo, a Bíblia diz que a gente se torna nova criatura. Então, muitas pessoas estão presas nos erros antigos, presas ao ponto de, mesmo não fazendo mais aqueles pecados antigos, elas continuam sendo condenadas e as pessoas continuam condenando. Não é verdade? Tem coisas que você faz que as pessoas, elas não conseguem te perdoar. Deus já te perdoou, mas as pessoas não conseguem. As pessoas vão te condenar a vida inteira, e o pior é quando você também se condena. Quando você fez, mas você recebeu Cristo, você foi transformada, você deixou aquele pecado não habita mais na sua vida, você não pratica mais ele, e essas coisas velhas se passam. Mas tem pessoas na igreja, em outros lugares, né, que não perdoa o que você fez, como se eles fossem os próprios deuses, né? Imagina se você e eu fôssemos Deus. E muitas vezes a gente toma o lugar de Deus para querer condenar, para querer julgar. A pessoa já mudou de vida, a pessoa já pagou o seu preço, e ela quer viver um novo, e o cara fica falando: ah lá, mas ele fez isso. E se fosse você? E se fosse você? Sabe o que acontece? Se você quer ser Deus, se coloca no lugar da pessoa. Quem não quer ter uma oportunidade de mudar de vida? Você pode não dar, mas Deus dá. Deus dá. Agora, uma pessoa que está em Cristo, ela só será nova criatura se ela deixar esses pecados antigos. Se ela continua nos mesmos erros, não houve transformação. Não está no novo de Deus, é uma velha criatura. E então as coisas velhas, elas não se passaram, elas continuam vivas. E isso precisa ser arrancado fora o mais rápido possível, para que você seja livre. Então, se você já é livre do pecado que você fez antigo, tenha paz com Deus. Mas se você continua fazendo, deixa, enquanto é tempo. Segundo, como eu falei, o pecado traz quê? Traz culpa. Você tem que entender que quando você recebe Cristo, quando você até depois de Cristo você peca, o pecado já é diferente. O pecado tem mais consequências, porque você já está na luz. Mas não quer dizer que você não tem direito de arrependimento, de pecado, e fazer tudo de novo. E viver, obrigado, e viver o novo de Deus. Então as culpas antigas e os pecados antigos, eles precisam sair das nossas vidas. Eles precisam ser dissipados para que nós vivamos aquilo que Deus tem para nós. Como viver aquilo que Deus tem para nós? Preso no pecado antigo e nas culpas antigas. E também nos traumas, né? Tem pessoas que não conseguem largar traumas. Traumas lá de bem pequenininho, né? Traumas que marcaram. Eu sei que é difícil, mas enquanto você não conseguir vencer esses traumas, você não vai ser uma nova criatura nunca. Enquanto você pensar, eu sei que é difícil, mas em Cristo você pode. É por isso que nós estamos consagrando nossas vidas a Cristo, a Deus todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, sábado e domingo alternativo, mas segunda a sexta é um comprometimento de a gente estar mais próximo de Deus, porque tem pessoas que vão para o psicólogo, né? Vão para psiquiatra, vão fazer análise, e aquilo ali é bom,
mas enquanto aquele psicólogo estiver ali. Quando você deixa, volta tudo normal, volta tudo ao antigo, porque é paliativo, no fundo até ajuda, mas é uma coisa paliativa. Agora, quando você, eu estou dizendo isso porque é verdade. Tem gente que tem 50 anos com psicólogo, com analista. Tudo que ele faz, antes de fazer, ele tem que perguntar ao cara se ele pode, como ele faz, porque então ele fica dependente dessa pessoa. E nós temos que depender de Cristo. Então, quando você começar a consagrar a sua vida, você ouvir as pregações, entendeu? E dar voz às pregações, porque as pregações muitas vezes é um momento que você se encontra, é uma consulta que você tem diante de o próprio Deus. Vai dar para você e vai falar para você o que você tem que fazer. Então, muitas vezes o pregador está aqui como psicólogo, mas não é a função dele. A função dele é pregar o evangelho. A função dele não é pregar psicologia para você, é pregar o reino. E o reino cura. O reino tira você dos traumas de estupro, de abandono. Porque tem muita gente, principalmente jovens, mas de todas as idades, tem problemas desse fundo. O pai abandonou, a mãe abandonou, né? Foi estuprado por um tio, pelo vizinho. Isso fica marcado. E parece que isso nunca mais vai sair da cabeça da pessoa. Parece que isso nunca mais vai sair da cabeça da pessoa. Parece que ela vai morrer com esse problema. Um psicólogo vai ajudar? Vai. Mas não vai te curar. Porque quem cura é Cristo. Quem cura é Cristo. Eles podem até ajudar. O bom é que se esse psicólogo for um cristão. Mas o que você precisa entender, que para você ser curado nessa área, você tem que se envolver com as coisas de Deus, consagrar a sua vida. Eu estou tocando todos os cultos que eu prego, eu tenho dito para vocês: ei, de segunda a sexta, arruma um horário, de 6 da manhã a 7 da manhã, de meio-dia, 1 hora, de 6 da tarde a 7 da noite, de meia-noite a 1. Ei, você precisa fazer isso. Não pode ser uma opção para você vencer esses males, porque quanto mais próximo de Deus, menos essas coisas vão ter força na sua vida. Porque o abandono, ele deixa a pessoa ferida. E muitas vezes os pais não abandonam, mas são carrascos. Às vezes o pai bebe, a mãe, então essa pessoa viveu numa casa desajustada. E hoje você chegou aqui, tentou olhar para o seu marido como se ele fosse o seu pai, esse pai que, ou olhar para a sua mãe, a sua mulher, como se fosse essa mãe que te abandonou, que bebia, que te batia, que fazia tantas coisas ruins com você. Eu sei que é difícil, mas temos que vencer. Olha quantas coisas ruins você passou e você ainda passando, e estando em Cristo. Porque você ainda não passou essa página, mas ela vai passar da sua vida. Hábitos antigos também. Tem gente que está na igreja, mas não muda os hábitos. Hábitos são coisas que você faz constantemente. Hábitos é aquilo que você faz sempre.
sabendo que não deve ser feito. Eu já estou habituado a fazer isso, mas isso não glorifica a Deus. Quem quer viver o novo de Deus precisa romper com o velho homem. Isso tudo está no velho homem. Isso tudo está na velha criatura. Pela fé o velho homem morre. Como isso, bispo? Morre. Sabe como você vence essas coisas? Praticando outras coisas. Vamos lá. Se você pecava, isso dava prazer para você, mas agora você não deve fazer mais isto. Começa a fazer uma coisa diferente a essa coisa. Começa a mudar o aspecto disso. Vamos supor que você falava o seu pecado mínimo, né? Não é mínimo não, é um pecado pesado. Falar palavrão é pecado falar palavrão. Palavras torpes, que tem crente que fala e nem sente assim, porque ele convive com pessoas, né? Eu vejo esses homens que são cristãos, deputados, eles falam palavrão normal, e depois diz que é crente, aquela coisa toda. Então, às vezes o cara fala assim, mas o cara é crente falando palavrão desse jeito, não sente nem a cara vermelha, não sente nem culpa. Isso é pecado. Você falar palavrão a torto direito e passar, não, é pecado, está errando diante de Deus. São palavras, a Bíblia fala sobre palavras torpes. Paulo fala que não temos que ter palavras torpes na nossa boca. Palavrão são palavras torpes. Sai, mas você tem que repreender, não aceitar, não achar isso normal. E as culpas, olha para você e fala, eu não tenho mais culpa disso, eu não faço mais isso, Deus me sarou, Deus me curou, eu não vou mais me sentir penitenciado por algo que eu fiz no passado e não faço mais, não quero mais. Então quando vier, você não pode me acusar não, por quê? Porque o Senhor me libertou, o Senhor me livrou disso. Porque vai vir a voz dizendo que você errou, mas se você mudou de rumo, se você entendeu que a sua vida agora é diferente, não deixa ninguém mais te acusar, não deixa nem você mesmo se acusar, porque as coisas velhas se passam, e o Senhor faz tudo novo em nossa própria vida. Então, pecados antigos, culpas antigas, traumas, irmão, olha, você tem que vencer isso, senão você não vai ser feliz, e com Cristo você pode vencer. Como? Irmãos, quanto mais você viver as coisas de Deus, menos as coisas do mundo vai prevalecer na sua vida. Aqui tem que ir para a igreja, não, a igreja é um lugar que a gente louva o Senhor, ouve a palavra, interagem, é um consultório médico. A igreja, o templo, o culto, é um consultório de Deus para libertar você, renovar suas forças. E as pessoas tendo esse privilégio, elas não querem. Pastor Hanan, elas não querem ter o privilégio de ter os cultos não virem. Não, a gente... É um momento que você adora, é um momento que você celebra, é um momento que você ouve, é um momento que você vai sair melhor. Toda vez que você for para a igreja, acredite, você vai sair melhor. Você vai sair renovado, você vai sair fortalecido, você vai sair preenchido. Então, para você vencer e deixar a velha criatura, você precisa vencer tudo isso, mas só em Cristo. A consagração da sua vida, o seu envolvimento com as coisas de Deus, vai ser uma terapia e vai ser um modo de você vencer tudo isso que te deixa velho. O que te deixa velho? Pecados antigos, culpas antigas, traumas antigos e hábitos antigos. E o que eu tenho que fazer mais, bispo? Mais outro ponto. Para viver o novo de Deus, é preciso renovar a sua mente. Olha, aí vai entrar um ponto
crucial. Diga assim: você precisa renovar a sua mente. Fala para o seu irmão. Romanos 12:2 diz: renovai-vos ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muita gente quer uma vida nova, mas continua pensando da mesma forma antiga. Pensamentos antigos, pensamentos que não foram renovados. Pensamentos novos vão fazer uma mudança radical na sua vida. Deus muda primeiro a mente, depois muda a vida. Quem vive o novo de Deus pensa diferente, decide diferente, age diferente e reage diferente. Irmãos, a palavra de Deus ela reprograma a mente do crente. Eu quero falar para vocês que muitas vezes nós perdemos na mente. Quer ver? Rapaz, como é difícil isso. Eu não tenho condições nenhuma de conseguir isso. Não, eu não tenho força, eu não tenho inteligência. Fulano é mais do que eu não vou nem disputar, eu não vou nem colocar em prática, eu não vou nem fazer isso, não vou fazer porque eu sei que eu não vou conseguir. Como você pensa desse jeito e vai conseguir vencer alguma coisa? Não vai dar para mim não. Essa situação é muito difícil, isso não é para mim. Então é para quem? Essa vida não é para mim, essa vida é para fulano, é para ciclano, mas eu não tenho condições. E você já está dizendo que não tem. Sabe, muitas vezes você vive o que você vive, é porque você pensa do jeito que você pensa, que não é para você, que você não tem direito de ter uma vida melhor, e aí está aí nessa situação. Que o fulano consegue, mas eu não. O meu irmão, a minha irmã pode ter coisas boas, mas eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A gente perde já pensando assim. Como você vai fazer um curso, você vai disputar algo, um trabalho, já pensando assim, pensando na derrota, pensando que não vai, pensando que não consegue, pensando que você é o menor, é o pior, é o mais fraco, é o mais débil. Não, eu não tenho condições. Então você está dizendo que não tem mesmo. Mas em Cristo a gente precisa mudar essa maneira de pensar. Diga assim: está na hora de você mudar essa maneira de pensar. Porque quando você começar a pensar diferente, a primeira coisa que vai acontecer, as suas decisões serão diferentes. As suas decisões vão ser diferentes. Você vai mudar a maneira de decidir as coisas. Pensa de uma maneira, age da mesma maneira. Como? Se você não queira decidir, não queira achar que você vai decidir alguma coisa pensando desse jeito que você pensa. E a fé é pensar diferente. A fé é você vencer essa limitação. Quando você vê um garoto pequenininho e fala assim: vou jogar na seleção do Brasil. Aí todo mundo ri dele. Mas ele saiu da caixinha, ele saiu da bolha, porque ele decidiu pensar diferente. Pensar também, estou falando materialmente, né? Agora falando em Cristo, pensar assim: poxa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra, né? Será que eu sou salvo mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? Ei, pensa diferente. Eu não consigo porque eu não quero. Então se eu falo que eu não consigo fazer as coisas de Deus, como é que na minha atitude eu vou fazer? Não. Então quando eu penso, eu vou agir.
E quem pensa diferente, reage diferente. Amém? Se eu penso diferente, eu decido diferente, eu reajo diferente. Tem pessoas que já sabem como você vai reagir. O diabo já sabe como a gente vai reagir. Ele não precisa nem ser muito versátil. Ele não precisa nem ter versatilidade. Ele já conhece como você pensa, porque as suas ações mostram como você pensa. As suas ações mostram como você pensa. E como você pensa, você age. E como você age, você reage. Como você decide uma coisa, as suas reações vão estar debaixo das suas decisões. A gente precisa reprogramar a nossa mente. Você precisa olhar para a sua situação e falar assim: ei, eu não posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por essa dificuldade, eu posso passar por essa adversidade, eu posso passar por este problema, eu posso passar por essa situação contrária e saber que Deus vai me dar a vitória, que Deus vai me honrar, que Ele não está alheio à minha situação. Eu vou para cima, eu vou para cima, eu vou continuar adorando, porque a gente não pode deixar de fazer as coisas, porque as coisas não estão indo bem para a gente. Porque desse pensar diferente é isso, agir diferente é isso, é você não deixar as coisas que estão acontecendo, deixar de você ser de Deus por causa disso. Não, eu vou continuar, Deus conta comigo. Está doendo, está me atingindo, está me afligindo, mas as minhas mentes, o meu pensamento é diferente. Eu penso agora que vai dar certo, que Deus vai me ajudar, que Deus vai me tirar dessa, que Deus Ele me chamou para ser dele. Se eu sou dele, Ele guarda a minha vida. Então começa com esses pensamentos vier de derrota, de não, nada disso, eu vou pensar diferente. Eu tudo posso daquele que me fortalece. Eu posso passar por essa dificuldade, sim. Eu posso passar por esse problema que Ele passou e eu vou vencer. Não, eu não vou. Ah, não, a gente é assim. A gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar. A gente começa, mas se nós tivermos pensamentos diferentes, a gente vai entender que poderia ser pior. Eu fui conversar com a pastora Renata, fomos visitar minha esposa e eu, a pastora Renata ontem. Aí eu estava dizendo assim: poxa, quando eu caí no chão lá, eu pensei que ia até morrer. Eu pensei que, então quer dizer, então mesmo ela com essa situação que ela se encontra, ela viu como livramento. Sabe o que acontece? É que quando nós somos crentes mimados, a gente acha que a gente não pode passar por situações difíceis, porque os nossos pensamentos é isso, o pensamento de que a minha mãe vai me proteger, que o papai, ele protege, mas muitas vezes vai acontecer e Deus vai honrar. E ela não murmurou. Sabe o que ela está pensando? Senhor, me ajuda nessa situação. Do jeito que aconteceu, Tu pode me sarar, Tu pode me livrar, Tu pode me curar. Então vocês jovens, não se sintam limitados porque os seus pais foram limitados. Porque muitas vezes a gente, por ter pais limitados, situações limitadas, vidas cristãs limitadas, a minha vida vai ser igual a deles. Não, Deus tem coisas grandes para você na vida, no reino dele. Então não deixa mais nada impedir de você ser de Deus. Quando os pensamentos vierem, esses pensamentos que tiram você de Deus, das coisas de Deus, não aceita. Não, o meu pensamento agora é diferente, eu sou cristão de verdade. Vocês, quando a gente está em situações difíceis, onde a carne vai prevalecer, a gente pensa assim: não posso fazer isso porque a minha mente agora é diferente. E se eu ficar pensando assim, eu vou agir assim, eu vou reagir assim, então a minha vida não vai mudar, porque eu faço sempre as mesmas coisas. Porque eu não posso mudar as minhas atitudes.
Mas por que você não muda as suas atitudes? Por quê? Porque você pensa do mesmo jeito. Você aceita o que você pensa. Você aceita essas coisas que vêm na sua mente. E aí a vida continua a mesma. Quero ver o novo. Como é que você vai ver o novo se você pensa velho? E se eu penso velho, eu faço as mesmas coisas e não me sinto novo. Esse é o pior. Porque, meu irmão, eu vou dizer um negócio para você. Quando você consagra a sua vida a Cristo, você entende que Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é o centro da sua vida. E Ele pode mudar os meus pensamentos, os meus traumas, as minhas dificuldades, os meus pecados antigos. Ele pode mudar tudo se eu estiver nele. Porque se eu estiver nele, Ele vai estar em mim. Então ele será eu e eu serei Ele. Então nós somos o que? Um só. Como Cristo é com o Pai, como o Espírito Santo é com o Filho. Então se eu sou um só, Ele está comigo nessa atitude, nesse problema. Então minha atitude tem que ser que glorifique o nome dEle. Por mais que, se eu estou pensando coisas que vão me levar à derrota, eu vou começar a pensar, peraí, isso não vai me levar a lugar nenhum. Chega de pensar que eu não posso, chega de pensar que eu não vou conseguir, chega de pensar que eu não vou ser de Deus, chega de pensar que as coisas de Deus são para alguns e não são para mim. Não é para mim, as coisas de Deus são para mim. Então eu vou me colocar num lugar onde Deus possa me ver e me chamar e fazer. A gente muitas vezes se esconde de Deus, porque o pecado, o erro, faz a gente se esconder de Deus, faz a gente se esconder das coisas dEle e vivermos inconstantemente. Por quê? Pensamentos iguais, velha criatura dominando as nossas vidas. A gente precisa ser novo, e ser novo é passo a passo. Ser novo é você começar a entender, peraí, todo tempo de carnaval eu caio na carne. Todo tempo de carnaval, todo fim de semana, eu não consigo ser de Deus. Eu sou de Deus enquanto eu não estou com essa pessoa. Quando eu estou com essas pessoas, eu não sou de Deus. Então deixe essas pessoas. Se não dá para amenizar, seja radical. O que não pode é você continuar e dando desculpa. As pessoas só são crentes de segunda a sexta, quando dá. Sábado e domingo é mundano. Montão por aí. Como? Vamos glorificar o nome do Senhor, testemunhar Cristo com essas velhas atitudes, velha natureza, antigo homem, antiga mulher. Como Deus vai ser exaltado, glorificado através de nós, se nós não temos essas atitudes de vivermos Cristo de verdade? Ele chamou você para fazer diferença, não para ser igual. Ele não chamou você para ser melhor, Ele chamou você para fazer a diferença. Daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Dos justos para com os perversos. Então, quem vive o novo de Deus pensa diferente, guarda isso, decide diferente, age diferente e reage diferente. As suas decisões precisam mudar. Para melhor. Terminou. A hora já passou. A palavra de Deus reprograma a mente do crente. Por isso, quem vive na palavra vive no novo. Quem abandona a palavra volta ao velho. O novo de Deus começa dentro da mente transformada pela palavra. Por isso, quando você for consagrar a sua vida, pega a palavra, peça discernimento ao Senhor. Ei, vou te dar um toque. Quando você pode orar, você pode ler a Bíblia, o Velho Testamento, a hora que você quiser. Mas quando você consagrar a sua vida, leia o Novo Testamento. Nessa consagração, leia de Mateus até Apocalipse. Leia as coisas de Cristo. Há um outro momento para ler a Bíblia, né?
Mas nesse momento de consagração, você precisa ouvir das coisas de Cristo. As cartas só falam de Cristo, os homens, os apóstolos ensinando a igreja a ser de Cristo. Então você precisa se encher do Novo Testamento. Nesse momento você precisa conhecer quem foi Cristo, quem foi os apóstolos e quem vocês podem ser. E o Novo Testamento, uma hora de consagração, você consegue orar e você consegue ler a Bíblia. E jejua essa pouquinha hora, não bebe, não come, não fica vendo televisão. É uma hora de separação. Você vai ver que coisas grandes vão acontecer, porque o seu pensamento vai ser diferente, você vai decidir diferente, e você, nas suas decisões diferentes, você vai agir diferente, e você vai reagir diferente. E aí você vai mostrar Cristo reinando sobre a sua vida. E o terceiro ponto e último: para viver o novo de Deus, é preciso andar no Espírito. Gálatas 5,16: andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O maior inimigo do novo de Deus é a velha natureza carnal. A carne sempre quer puxar a pessoa de volta para o velho. Mas quando alguém decide viver no Espírito, novas atitudes aparecem, novos frutos aparecem, nova vida aparece. Gálatas 5,22: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O novo de Deus não é apenas mudança externa, é uma nova natureza produzida pelo Espírito Santo. Deus continua dizendo hoje: eis que faço todas novas as coisas. O novo de Deus chega quando deixamos o velho para trás, renovamos a mente pela palavra, passamos a viver no Espírito. Quem vive assim, experimenta nova vida, nova história, novos caminhos, novas vitórias. Porque quando Deus fala algo novo, Ele muda de uma pessoa para outra. Aquela pessoa de uma se torna outra. Olha bem, sabe o que Deus quer? Uma pessoa nova. Deus quer que você seja forte emocionalmente. Diga assim: Deus quer que você seja forte emocionalmente. Fala para o seu irmão: irmão, a gente está muito fraco emocionalmente. A gente se entristece facilmente. A gente se magoa com má facilidade. A gente acha que é o centro das atenções. E quando a gente não tem sido, a gente magoa, a gente toma atitudes. A gente precisa crescer. Uma nova criatura para com esse negócio. Uma pessoa que é nova em Deus, né? Como que vive o novo de Deus, para com esse negócio de achar que se você fez, as pessoas têm que fazer como você fez. Parar de achar que as pessoas não gostam de você, ou gostam mais de outro, minha mãe gosta mais de fulano. Para com esse negócio. Que o pastor dá mais atenção para... sai dessa, isso é fraqueza espiritual, isso é velha criatura, né? Uma ciúme. A gente tem esse negócio. Aí trata mal uma pessoa. Aí a pessoa pergunta assim: mas por que está me tratando mal? É porque está com ciúme da pessoa, está com inveja da pessoa, está com raiva da pessoa, e a pessoa não fez nada para ela. Porque a gente quer ser o centro de tudo, e a gente sofre por causa disso, sabia? O Glaucio, a gente sofre muito, Diácono Glaucio, porque a gente centraliza muito, a gente é intenso, e quer que todo mundo seja intenso com a gente. Muitas vezes cada um tem o seu limite, cada um tem o seu jeito. Agora, aprenda uma coisa: você é importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Então quando nós fazemos uma coisa, e façamos porque a gente quer fazer. Porque quem é que não gosta da reciprocidade? Quem é que não gosta? Eu gosto de muito ser, mas muitas vezes você não vai ter.
E não fique magoado, não fica de mal com a pessoa, não fica com raiva da pessoa, porque a pessoa naquele momento, a gente está muito assim, que fulano, poxa, não fez isso para mim, não fez isso por mim, e daí? Vamos que vamos para a guerra, vamos viver a nossa vida. A gente precisa ser mais forte, a gente precisa ser mais duro, a gente precisa ser mais consciente, ter mais consistência. A gente é muito mole, a gente fica sofrendo emocionalmente, né? Pô, e aí fica aí, aí a nossa vida fica dependente dos outros. A nossa vida fica dependente das atitudes dos outros. A gente não pode. Não, poder até pode, senão você não estaria fazendo, mas não deve.